Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais um dia aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importante que eu também venho pensado e tenho percebido quantas vezes pessoas constroem suas vidas com base em estruturas de vulnerabilidade. O que seriam essas estruturas de vulnerabilidade? Vamos pensar um pouco nisso. Eu quero desde já pedir a você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e interaja conosco daquilo que você conseguiu refletir a partir daquilo que eu estou dizendo aqui. Uma coisa que eu quero pensar com você é o seguinte: você já passou por determinadas localidades que você olhou para uma casa e você falou aqui, você pensou assim, gente, aquela casa ela está perto de uma tragédia. Por quê? Porque ela foi construída em uma área de vulnerabilidade. Você também já deve ter escutado em jornais, quando está em tempos muito chuvosos e está cedendo determinadas áreas, a Defesa Civil ou o governo pedindo para essas pessoas saírem daquelas localidades, porque a qualquer momento aquelas construções podem vir ao chão. Eu queria pensar com você que existem estruturas da nossa vida e existem construções da nossa vida que vivem nesses lugares de vulnerabilidade, só que muitas vezes nós não enxergamos. A gente vai construindo a nossa história, a gente vai construindo a nossa vida de maneira muito frágil e parece que tudo está dando certo até acontecer uma tragédia. Parece que está tudo acontecendo da melhor maneira possível até acontecer algo muito ruim para mim ou para você ou para a vida de outra pessoa que está à nossa volta. Então eu queria pensar com você o seguinte: Tiago, quais poderiam ser então as estruturas de vulnerabilidade na minha alma? Vamos pensar aqui. Uma coisa que eu acho que pode gerar uma estrutura de vulnerabilidade é quando você coloca pessoas em lugares estruturantes. Por exemplo, você que tem um filho e de repente você coloca toda a sua expectativa de vida na vida desse filho. Preste atenção. Eu só tenho quatro filhos, mas assim, a gente precisa repensar muito, repensar bastante e fazer um movimento, eu considero assim, de entrega dos nossos filhos a Deus, porque eles são muito mais de Deus do que nosso. E aí existe aquela simbologia de Abraão, né? Quando Deus pede Isaac para Abraão, tem muito mais a ver com algo simbólico do que com a morte de Abraão ou com a morte de Isaac, né? Então assim, o que você tem feito com as pessoas que estão à sua volta? Você precisa amar essas pessoas, você precisa cuidar dessas pessoas, você precisa dar carinho para essas pessoas, mas você precisa entender que elas não podem ser a base da sua existência. Elas são muito inteligentes, elas são muito legais, mas não transforme o seu filho, não transforme o seu esposo, não transforme a sua esposa, não transforme ninguém na base da sua realização pessoal e da sua felicidade. Por quê? Porque você pode estar construindo a sua casa em um lugar vulnerável e diante de uma tragédia você pode padecer demais. Então é importante a gente perceber isso, porque às vezes algumas pessoas chegam no consultório e dizem assim: meu Deus do céu, minha vida era tão arrumada, minha vida era tão estruturada e de uma hora para outra eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais viver feliz, eu não consigo crescer e sorrir. Por quê? Porque eu perdi fulano, porque eu perdi determinadas coisas. Então eu queria pensar com você: quem são as pessoas que você ama? Eu sei que você precisa amar. Eu não estou aqui pedindo para você parar de amar essas pessoas. O que eu estou pedindo para você fazer, o movimento que eu estou pedindo para você fazer é: dê a essas pessoas a importância que elas precisam. Nem para mais, nem para menos. Porque se você ama demais, você pode estar em um lugar de vulnerabilidade.
ok? Então, a segunda coisa que eu queria pensar com você é a possibilidade, e existem muita gente que faz isso, que colocam coisas como sendo base da sua existência. Então a pessoa constrói, por exemplo, um patrimônio, a pessoa constrói ou compra alguma coisa, como por exemplo um celular, como por exemplo um carro, como por exemplo uma casa, e a pessoa pega esse objeto e coloca como um motivo da sua realização, um motivo da sua felicidade, um motivo do seu sorriso, e isso pode ser muito perigoso. Por quê? Quando lemos a história, por exemplo, na queda da Bolsa de Nova York, lá em 1929, né, a gente tem, por exemplo, muitas pessoas desesperadas, angustiadas. Quando existe uma queda econômica em determinados países, há uma tendência do aumento de pessoas depressivas, do número de suicídios. E por que isso acontece? Porque geralmente essas pessoas colocaram e construíram as suas vidas naquilo que elas tinham. Então existem pessoas que colocam as suas expectativas nas pessoas, existem pessoas que constroem a sua vida em cima das coisas que elas têm ou das coisas que elas adquirem. E isso é perigoso demais. E eu queria pensar com você sobre isso, né? Outra coisa, existem pessoas, e principalmente aqui os superegóicos, às vezes os idílicos também. O que é um superegóico? Deixa eu traduzir aqui para você que está me ouvindo. O superegóico é alguém que pende mais para aquilo que as pessoas pensam dele. É uma pessoa que obedece à lei, que quer andar correto, que quer fazer tudo de acordo com a lei. Por quê? Porque ele se preocupa muito com aquilo que os outros vão pensar dele. Então, assim, é uma pessoa que valoriza muito a opinião alheia. Ai, meu Deus, o que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro vai dizer de mim? E isso, muitas vezes, pesa em suas decisões e suas posturas. E o que é que ocorre? Muitas vezes, essa pessoa superegóica, ela coloca a sua reputação como base da sua existência. O que é que ocorre? Vamos pensar nessa pessoa que é superegóica ser vítima de uma calúnia, porque isso pode acontecer. E as pessoas acreditarem na calúnia que disseram contra ela. O que é que pode gerar na cabeça dessa pessoa? Muitas vezes pensamento de suicídio, muitas vezes essas pessoas podem entrar em depressão, ou essas pessoas podem ter uma crise de ansiedade, ou ainda somatizações, por conta do corpo sentir profundamente aquilo que estão dizendo sobre elas. Então eu queria pensar com você, será que você que está me assistindo está construindo a sua vida nessa estrutura que é vulnerável? Será que esse lugar que você está construindo a sua casa não é perigoso demais? E em algum momento você pode entrar em declínio? É importante a gente pensar nisso. Tiago, mas mudar isso é difícil demais, eu sei. Tem a ver com o enfrentamento do mito pessoal, tem a ver com o enfrentamento das nossas angústias, mas isso custa caro, mas traz um resultado muito positivo para a vida da gente. Quando a gente se vê livre das opiniões, livre, né, da necessidade de agradar todo mundo. Preste atenção. Eu não estou dizendo aqui que você tem que, como diz o bom baiano, chutar o pau da barraca e não querer dar satisfação para ninguém. Não. Você precisa viver corretamente, você precisa respeitar as leis e as normas. Mas existem situações que há um exagero da sua parte. Há um exagero da sua mente e automaticamente isso gera o quê? Prisão emocional. Então preste atenção, eu sempre digo para as pessoas que se até Jesus ele não foi aprovado 100% por muita gente, e quando ficaram para escolher o criminoso ou Barrabás ou Jesus, escolheram Barrabás. Então você precisa compreender a seguinte questão: a sua reputação é importante, mas ela precisa ser importante entre você e Deus. Você precisa pensar no que Deus pensa sobre você, porque as pessoas elas mudam, as pessoas elas oscilam, mas o que Deus pensa sobre você é permanente. Então, do que Deus pensa sobre você, beleza, você precisa pensar.
mas você não pode viver escravizado por aquilo que os outros pensam sobre você, porque automaticamente você cai também em declínio emocional. A outra coisa que eu acho que é muito importante, eu já falei um pouquinho sobre isso semana passada e eu volto a dizer isso a você essa semana, porque eu sei o quanto isso é importante. É você colocar como base da sua vida aquilo que você faz. Presta atenção. O que é que você faz? No que é que você trabalha? Talvez você é um professor, talvez você é um psicanalista e está me escutando, talvez você é um psicólogo, talvez você é um profissional liberal, talvez você é um empresário, talvez você é alguém que decidiu estudar e quer fazer disso a razão da sua existência. Presta atenção. Estudar é bom, trabalhar é bom, fazer as coisas que a gente ama é muito bom. Mas se você, quando pensa na possibilidade de não poder fazer aquilo que você faz, você fica muito triste e causa uma crise na sua existência, esse lugar pode ser um lugar vulnerável. Esse lugar pode ser um lugar perigoso para você. E talvez você está agendando tristeza e depressão lá para a sua velhice, ou para quando você estiver na sua melhor idade. Então preste atenção, trabalhar é bom, fazer aquilo que você faz bem é maravilhoso e você precisa continuar fazendo. Mas não coloque o seu coração e a razão da sua existência naquilo que você faz. Se é que a gente pode dar conselho, eu queria te dar esse conselho. Não coloque o seu coração totalmente naquilo que você faz. Um dia você vai ser apenas uma memória. Um dia você não vai poder fazer mais aquilo que você faz. E quando você não puder fazer mais aquilo que você faz, você continuará sendo importante. O número, por exemplo, de profissionais que entram em depressão ou começam a desenvolver crise de ansiedade depois que se aposentam é muito grande. Por quê? Porque essas pessoas só conseguem pensar em suas vidas com elas fazendo alguma coisa. Principalmente aquelas pessoas que são muito dinâmicas, aquelas pessoas que são muito enérgicas, né? Aí os sanguíneos, os coléricos, eles têm essa pretensão de querer sempre estar em movimento, sempre estar fazendo alguma coisa, e você precisa compreender o seguinte: mesmo você não fazendo, você continua sendo. Mesmo você não fazendo ou não podendo fazer mais tudo aquilo que você já fez um dia, você continua sendo importante para Deus. Deus continua amando você de forma muito preciosa. Eu lembro de uma experiência que eu passei. Eu tinha 16 anos de idade. Tem 21 anos que isso aconteceu. E para mim foi uma experiência marcante. Eu estava num ativismo religioso muito grande, porque eu trabalhava muito na igreja e foi um tempo muito bom, muito precioso para a minha vida. Mas Deus queria me ensinar algo. Eu lembro que eu tinha comprado um livro nessa época que eu nem tinha tido tempo de ler porque eu estava muito atarefado. Um livro chamado Nas Garras da Graça, de Marcos Lucado. E eu queria deixar aqui essa recomendação para você. Então esse livro, Nas Garras da Graça, ele me fez pensar na seguinte coisa, né? Quando eu fiquei internado, porque eu me senti mal no dia 2 de julho de 2001, e aí eu fui para o hospital e não sabia o que é que estava acontecendo comigo. Havia uma suspeita do apêndice, né? De uma inflamação no apêndice, e aí eu precisei fazer essa cirurgia. Quando eu fui para casa, eu achei que eu tinha que ficar de repouso. Mas essa cirurgia, você precisa caminhar sempre, né? Não muito, mas caminhar dentro de casa ou no próprio hospital, para você não inflamar os pontos, né? Porque você tem muita secreção ali. E aí eu não fiz isso, então eu tive que voltar. Então fiquei 7 dias no hospital, depois voltei e fiquei mais 8 dias no hospital. E depois tive que ficar mais 30 dias em casa. Então para mim isso foi muito ruim. Por quê? Primeiro, porque eu achava antes que eu só era importante para Deus se eu estivesse fazendo alguma coisa.
Eu só era importante para Deus se eu estivesse pregando, se eu estivesse fazendo alguma coisa. Eu amo pregar, eu amo louvar, eu amo estar envolvido na igreja, eu amo isso. Eu amo, quem me conhece sabe o quanto eu amo ser igreja. Mas naquele momento Deus me ensinou uma coisa. E Ele disse, a partir da leitura do livro, porque no hospital eu comecei a ler o livro, e li o livro 2 vezes nesses 15 dias, e eu aprendi que eu era importante para Deus ali, dormindo, descansando. Eu era importante para Deus quieto. Tem gente que não consegue pensar assim. Tem gente que não consegue se ver assim. E parece que são pessoas muito espirituais. Parece que são pessoas muito profundas na questão existencial. Mas, às vezes, elas são ativistas. Elas não conseguem compreender que Deus ama o coração delas quando elas estão dormindo, quando elas estão quietas, quando elas estão sossegadas. O que eu estou dizendo isso? Eu estou falando para você não fazer as coisas na igreja? Não. Você tem que fazer. Eu preciso fazer. Mas você precisa ter tempo, por exemplo, para descansar. Você precisa ter tempo, por exemplo, para abraçar o seu filho. Existem momentos que eu preciso abrir mão de pregar em determinada igreja para brincar com meu filho numa praça da minha cidade. E eu não me sinto mais menos crente do que quando eu estou pregando no púlpito de uma igreja. Porque eu tenho filho, eu tenho filhos, e eu preciso valorizá-los. Eu preciso estar com eles. Por quê? Porque às vezes a gente cuida de outras pessoas e esquece de cuidar daqueles que estão mais próximos de nós. Então, a gente precisa compreender isso. Você faz alguma coisa importante, continue fazendo. Mas entenda, você não pode basear a sua vida naquilo que você faz. Você primeiro precisa saber quem você é. Eu volto a repetir isso. A partir do momento que você sabe quem você é e no que Deus pensa sobre você, você vai fazer sim coisas importantes e você vai ter coisas importantes. Mas eu queria te dizer mais uma vez, meu querido, e eu digo isso para mim mesmo: cuidado com aquilo que você está colocando como base da sua construção. A base da sua construção, Tiago, então, tem que ser o quê? Qual é a base da minha construção? Eu vou falar de filosofia, não vou falar nem de teologia, nem de psicanálise. Eu gosto de pegar um conselho de Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, que ele diz o seguinte: não faça de 3 coisas, ele cita 3 coisas como base da sua existência. Ele cita fama, não faça. Ele cita dinheiro, não faça. E ele cita, por exemplo, elogios, né? Não faça dessas 3 coisas a base da sua existência, porque essas 3 coisas oscilam. E aí ele vai dizer o que é que você tem que fazer como base da sua existência. Aí ele vai dizer o seguinte, que você tem que fazer base da sua existência aquilo que seja permanente em si mesmo. Algo que não oscile. E aí, agora eu vou para a teologia e vou te dizer com base em Hebreus 13, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não oscila, ele é o mesmo. E eu também quero te dizer com base lá em Tiago, que diz assim, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele é permanente em si mesmo. Então, quem deve ser, Tiago, a base da minha existência? Jesus. Quem, Tiago, deve ser a base da minha existência? Deus. Quem, Tiago, deve ser a base da minha existência? Como é que eu posso organizar a ordem aí? Você precisa ter Deus, você precisa ter você, amar você é importante, e você precisa amar o outro. Tem gente que quer amar o outro, e até com base em uma espiritualidade, né? Perigosa, né? Porque, por exemplo, você recebe muita gente em consultório que está servindo muita gente e está morrendo, que está ajudando muita gente e está mal,
que está ajudando muita gente e está com a família deteriorada. Então, assim, a gente precisa primeiro amar a Deus, amar a gente, e quando eu me amo, eu cuido de mim, quando eu me amo, eu durmo, quando eu me amo, eu me alimento bem, quando eu me amo, eu cuido também do outro e principalmente daqueles que estão à minha volta, da minha família. Então, é importante você refletir sobre isso. Eu queria que você pensasse nisso e tomasse uma decisão. A partir de hoje, muito cuidado. Tem gente que coloca, por exemplo, o cachorro, o gato,